Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog. Vocês viram essa história do pastor que desejou câncer de garganta para carnavalesco? Pois é. Uma postura no mínimo curiosa para alguém que se diz arauto da fé cristã, mas é uma postura bem coerente com um certo tipo de evangelicalismo que anda acontecendo aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos falar disso de uma perspectiva sociológica, tá? Eu vou fazer um pequeno aporte aqui. Fique por aí que eu não vou falar mal da religião de ninguém, pelo menos não hoje. Se isso parece legal pra você, fica aí depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho sobre, afinal de contas, qual é desse autoritarismo, essa coisa de querer dominar, mandar, que parece que tem muito nos evangélicos, mas... Peraí, os evangélicos não são brasileiros, então isso tem em todo brasileiro, não tem não? Sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta. O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus, eu acho que é uma cidade, né? Peraí, deixa eu ver isso aqui. O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus, eu acho que é um lugar em São Paulo, não procurei saber. Ele afirmou lá anteontem, tá? Que eu tô gravando esse vídeo, ou seja, segunda-feira, dia 16 de fevereiro, que as pessoas responsáveis pela organização do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula, né, nesse ano aqui de 2026, eles serão julgados, né, pelo que ele chamou de Tribunal Celestial, e eles vão ter câncer de garganta, etc. Eu vi a mensagem, o link que eu vou deixar na descrição tem esse trecho da mensagem, tá? Eu não vou me interessar muito hoje, pelo menos, nos meandros mais teológicos dessa coisa, tá? A gente pode relacionar isso com teologia do domínio, você pode relacionar isso com neopentecostalismo, você pode relacionar isso com um certo pensamento mágico que é muito típico do pentecostalismo na realidade. Se você quiser ir para esse lado, eu não vou. Por que eu estou falando de tudo isso? Bem, esse desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi a escola de samba que está gerando esse buzueto aí, eles tinham uma ala que era neoconservadores em conserva, né? E tinha essas pessoas que estavam dentro de latinhas de conserva, e a ideia era o trocadilho entre conservadores e conservadorismo com a palavra conserva, né? Como comida conservada, certo? É um trocadilho enorme de velho. Eu tô me sentindo velha só de falar isso para vocês. E por motivos de razões que também fogem ao escopo do nosso vídeo, mas que tem muito mais a ver com a política lá de outubro do que qualquer coisa que está acontecendo agora. Um certo setor evangélico tomou as dores disso e é pra gente, estavam falando da gente. Sendo que eu pessoalmente, nos trechos que eu vi, eu não vi menção especificamente de evangélico. Sei lá, talvez eu esteja olhando do outro lugar. Não sei. Mas como eu falei para vocês, o que eu acho interessante aqui não é a parte teológica da coisa, é a parte do o que autoriza, vamos dizer assim, um pastor virar para a igreja dele e falar: "Não, irmãos, eu não vou falar nada não, vamos orar", né? Beleza, vamos orar. E todo mundo: vamos orar, aleluia, não sei o quê. E aí ele fala: "Não, porque não se espante se vir um câncer de garganta, não sei o quê". Eu fiquei meio... É interessante, certo? Como é que alguém que representa uma autoridade, porque um pastor, simbolicamente falando, é uma autoridade, certo? E ele é, em termos práticos também, uma autoridade sob o rebanho, né? O grupo de fiéis que está ali, né? A comunidade da igreja local, e às vezes até mais do que só a igreja local, né? Por exemplo, André Valadão, aí a gente pode argumentar que o cara, como ele tem esse nome, ficou com a Lagoinha, vamos dizer assim, né? Então ele tem essa autoridade, né, sobre as lagoinhas, etc. Você pode argumentar isso de um ponto de vista estrutural, de um ponto de vista simbólico. Eu, de certa forma, fiz isso no meu TCC, né? Que eu já falei aqui no canal outras vezes, meu TCC, que eu tenho meus problemas com o meu TCC, mas eu acho que nesse ponto em particular eu peguei bem a ideia do uso da imagem, do símbolo, para poder reforçar a autoridade pastoral. Eu acho que eu peguei bem essa parte aí. E o que me chamou a atenção foi: a gente tem uma certa ideia sobre o Brasil, certo? Que o Brasil é o país da bagunça, que o Brasil é o país da anarquia, da desordem,
né? E que isso seria uma característica especificamente brasileira. E junto dessa ideia da anarquia e da desordem funcionaria o poder do quem pode, né? O QI, o quem indica, o quem sabe, você sabe o que está falando, né? E de vez em quando você vê algum exemplo, né, na vida social das pessoas mesmo, de algum desembarcador, algum juiz, algum policial, meio que, olha, eu tenho essa posição de autoridade, então eu posso fazer coisas que vão além do que eu deveria estar fazendo. Então, assim como o pastor, da sua autoridade, vamos dizer, espiritual, né, essa autoridade simbólica de religião e tal, ele vai falar algo que vai, para muitos, além da dimensão do que ele deveria estar falando, em vez de ele ficar desejando o mal dos outros, ele deveria estar falando de Bíblia. Às vezes você também vê isso em outras autoridades brasileiras, certo? E isso me relembrou uma coisa muito clássica um livro do antropólogo Roberto da Mata, que é o Carnavais, Malandros, Heróis, né? E nesse livro, que eu não vou falar dele todo hoje, que ele é gigante, certo? Ele faz essa defesa culturalista do Brasil, certo? Ele quer defender que o Brasil ele tem uma cultura muito específica, certo? E essa brasilidade, essa coisa que nos faz Brasil, certo? Eu tô falando um pouco no geral também. Por ela ser assim, os métodos, as formas como a gente deveria lidar com isso são nossas. O que é algo que eu respeito o princípio, como vocês sabem aqui, eu já falei muito bem, por exemplo, de Guerreiro Ramos, que é um cara que propõe algo parecido. Só que o culturalismo, ele tem um problema. Como ele vê tudo pela cultura, certo? O problema do Brasil é que lá atrás, em 1800 e bolinha, 1700, 1600, a gente tinha o problema da escravidão, tinha o problema do patrimonialismo. E ok, verdade, fato. Mas nós não éramos a única nação do mundo que tinha esses problemas. Então por que que os nossos problemas são tão diferentes e tão impossíveis de resolver, ao passo que outras nações que tiveram problemas semelhantes ou piores estão melhores do que a gente? Como por exemplo a China, né? Os caras literalmente saíram do feudalismo direto para lançar satélite espacial. Então, meio difícil você ficar tentando empurrar demais a narrativa da cultura acima de tudo. Um colega muito querido chegou no canal no vídeo passado e ele fez esse gigante comentário falando sobre educação, sobre o sistema triunvirato, né? Aquele sistema clássico de ensino da gramática, latim, né? E você ensinaria álgebra, que é aquela coisa mais tomista, mais pré-moderna, né? E assim, eu falei umas coisas pro colega nos comentários do vídeo passado. E como eu falei para ele, no geral, eu não acho a ideia ruim de ter uma educação total, né? Mas a prática disso é basicamente impossível, né? E quando eu olho para o culturalismo, quando eu olho para essa coisa de o Brasil é assim mesmo, que eu vou chamar isso de culturalismo essencialista, culturalismo vulgar, essa coisa do o Brasil é assim mesmo, então o policial acha que porque ele é policial ele está acima da lei, o servidor que está lá na Receita Federal, ele acha que porque ele é um servidor da Receita, ele pode sair quebrando sigilo de todo mundo sem pedir para ninguém, sem cumprir a lei. Um juiz de primeira instância acha que porque ele vê que um candidato, uma liderança política é tanta ameaça para ele, ele move céus e terra, ele suborna, ele chantageia, ele faz e acontece, e todo mundo deixa ele fazer isso, porque cumpre os objetivos dele no momento. Agora já não cumpre mais. Eu acho que a gente só precisa sair um pouquinho da caixinha de mocinhos e bandidos. E o culturalismo, esse culturalismo extremado, essa coisa de o Brasil é assim mesmo por causa da escravidão e acabou. O Brasil é assim por causa do patrimonialismo português e acabou. Eu acho que a gente pode dar essas explicações lá no século XIX. A gente já está no século XXI. Eu acho que já está na hora da gente encarar nossas ideias de frente, encarar nossos problemas de frente, entendeu?
e fazer algo para o século XXI, em vez de ficar reprisando essas coisas do passado. A gente acabou de ter um presidente que, meu Deus, eu me sentia nos anos 50 ouvindo ele falar. Então eu acho que a gente pode tentar fazer uma outra coisa agora, eu acho, sabe? E é um vídeo bem curto, porque eu quero só deixar isso para vocês, certo? Essa ideia plantada aí de semente de culturalismo, que é algo que existe, é uma ideia que eu quero voltar ainda, tá? Por quê? Porque o Roberto da Mata, com os livros dele, ele é bem conhecido, né? Ele até tem entrevista dele na Globo e teve coluna no Jornal da Globo também. E ele é um cara muito influente em outras pessoas, como a Lilia Schwartz, que é meio infame até em certos círculos, especialmente nesse livro aqui, sobre o autoritarismo brasileiro. Eu não terminei de ler, eu li quase tudo uma vez, aí eu larguei, agora eu tô tentando reler, né? Tô lendo a introdução de novo aqui e tal. Eu não sei se vai ser Clube do Livro, se vai ser alguma coisa, vamos ver. Eu vou vencer no mínimo uns 3 capítulos disso hoje. E eu confesso pra você que essas explicações muito simplistas da realidade, elas me irritam um pouco, sabe? Elas me irritaram. E mais ainda agora. Eu só penso que um país onde tem uma liderança religiosa que ela se sente confortável em desejar a morte de outra pessoa e sabemos que nada vai acontecer porque isso não vai fundamentalmente contra os dogmas dessa galera aí, certo? Eu acho que a gente já tem um certo autoritarismo, né? Uma síndrome de com quem você está falando, uma coisa de a síndrome do pequeno poder, né? Como algumas pessoas falam. E isso conecta diretamente no meu vídeo de ontem sobre a personalidade autoritária. E é aquilo que eu sempre digo para vocês, pelo amor de Deus, veja os vídeos todos. Isso tudo conversa com tudo. E no mais é isso, eu quero deixar essa reflexão com vocês, né? De afinal de contas, esse autoritarismo brasileiro, ele não é especificamente brasileiro, tá? Ele tem uma forma aqui no Brasil, obviamente, né? Aquela dicotomia entre o que é público é para os inimigos, né? A lei é para os inimigos, mas aqui para os meus amigos é tudo. Eu faço jeitinho, eu faço e aconteço, fora da lei mesmo. Pro meu objetivo e pro objetivo da minha patota, tá valendo tudo. Agora, contra os outros, que tá fora da minha patota, meus inimigos, meus desqueridos, meus desafetos, não, esse pessoal aí tem que obedecer a lei mesmo. Agora eu não, eu tô de boa. Eu não tô... É aquela lógica do não tem problema eu estacionar um lugar proibido porque eu só vou ficar 10 minutos. E aí você vai, além de fazer o que não deve, você ainda fica mais do que 10 minutos. Então, essa lógica aí, que é uma espécie de autoritarismo, pelo menos por uma leitura culturalista, é o que realmente me pega hoje. E eu preciso deixar essa semente aí pra vocês, tá? Amanhã a gente vai muito provavelmente falar do Adorno. Eu ainda não decidi. E eu vou ligar vou fazer uma coisa mais metodológica, tá? Mais explicando mais certas coisas da sociologia. Eu sinto que às vezes eu falo alguns conceitos e vocês não necessariamente sabem do que eu tô falando de cara. Por exemplo, eu tô falando culturalismo aqui agora que eu estou gravando esse vídeo meio na correria, porque eu tenho outro compromisso. Eu tô me tocando que talvez vocês não saibam o que é culturalismo. Então, tá aí, né? Já é uma coisa também pra fazer. No mais, eu aceito opções, eu aceito comentários de que vocês gostariam que eu falasse. Aqui é um canal onde eu falo de sociologia, antropologia e ciência política de uma perspectiva acessível, de uma perspectiva que quer que todo mundo me entenda, basicamente. Eu não quero usar jargão sobre jargão e aí você não entende nada e eu finjo que eu ensinei e você finge que aprendeu. Não, aqui não, tá? Mas no geral você pode me ajudar dando like, você pode me ajudar comentando, você pode me ajudar e se inscrevendo, caso você não seja inscrito. Se você quiser também, você pode deixar um pix de qualquer valor aqui para este e-mail que está aparecendo aí no fundo da sua tela, socio.hobby@gmail.com. Esse e-mail também é meu e-mail de contato. E por enquanto nós não temos um clube de membros, é isto. Eu quero ativar um clube de membros porque eu quero fazer cursos lá. Eu quero voltar com leituras profundas que eu fiz um tempo atrás, por exemplo, de um livro chamado Aprendendo a Pensar com Sociologia. Eu tenho uma playlist aí, você pode procurar as playlists. E eu fiz uma leitura que foi muito bacana de fazer, na verdade. Mas era difícil manter, certo? Porque financeiramente falando é difícil manter, né? Justificar o tempo que a gente vai passar nisso aí.
Então eu gostaria de ter essa questão dos membros, até para a gente poder trabalhar mais nessas questões. Eu estou tentando montar tentando no sentido de falta gravar e roteirizar, né? Terminar de roteirizar e fazer os materiais e gravar. Mas o esqueleto já está feito. De um curso de fundamento de sociologia, de introdução ao pensamento sociológico, entendeu? Uma coisa meio, eu não sei o que é sociologia, eu quero saber o que é sociologia, porque quando eu tive isso na escola eu não prestei atenção. Pois é, eu estou fazendo um curso dessa ideia aí, então fiquem atentos. No mais, galera, valeu pela atenção, pelo carinho, pelo tempo. E eu vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Estamos chegando na reta final do meu desafio de 30 dias de sociologia. Eu vou juntar esses vídeos todinhos e botar numa playlist para vocês. Mas, estamos aí, estamos na área, estamos na atividade. Então, acho que o desafio foi positivo. Mas vamos deixar esse balanço para o final do desafio, né? No mais, é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo e até amanhã. Sociovlog desligando. Tchau, tchau.